Desde a queda no Éden, o ser humano tem uma ambição desenfreada em desobedecer regras. O simples fato de haver um limite já acende um desejo no coração do homem em desobedecer. Quem conhece a Bíblia sabe que isso acontece por conta da natureza do pecado que há dentro do ser humano. Há uma natureza pecaminosa dentro do homem e, segundo a Bíblia, quando essa natureza é alimentada, ela vai inclinar todo o ser humano ao pecado. Portanto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Gálatas 5, versículo 17. Meu amigo, segundo a Bíblia, esse sistema caído não pode ser alimentado de forma alguma. É a carne sendo alimentada e o crente indo para a galera. Exatamente. Qualquer traço de cristianismo desaparece quando a carne está alimentada. Guarde isso, tudo aquilo que é alimentado cresce. E a natureza carnal crescendo no homem, isso simboliza tragédia. É pensando na seriedade desse assunto que nós hoje vamos apresentar 3 tragédias que acontecem quando a carne é alimentada. Queridos, pense num vídeo importante. Não é porque eu que estou fazendo não, viu? Mas é um vídeo bom. Tanto para quem é novo na fé, como para aquela pessoa que já está com a cabeça branca na igreja. Afinal de contas, todo mundo precisa aprender. Então se assenta, eu tenho certeza que você vai aprender algo novo. A gente sempre aprende na palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Se é novato por aqui, se inscreva no canal. Aqui todo dia sai vídeo novo para abençoar você. Amém? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Primeira tragédia que acontece quando o homem começa a alimentar a natureza caída em vez do espírito. Você começa a produzir as obras da carne naturalmente. Ora, as obras da carne são manifestas. Vá vendo aí: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Missionário, mas aonde, meu amigo, que eu, como um crente, vou fazer um negócio desse aí todinho? Deus me livre, eu sou convertido. Meu irmão, uma vez a carne estando sendo alimentada todo dia, a pessoa se torna agora um pecadorzão praticante. Assim como é natural para a pessoa cheia do Espírito Santo evidenciar o fruto do Espírito, se torna também natural para o homem sem Deus praticar o pecado. Queridos, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela perdoa quase que naturalmente, sabe? Ela é levada a perdoar pelo Espírito Santo, ela está sensível a Deus, ela pede perdão, ela abraça, ela não guarda ira no coração, assim como é quase que natural para o salvo praticar a Bíblia. Irmãos, a pessoa, quando deixa a carne sendo alimentada, se torna agora natural para ele pecar. É como a pessoa que está numa ladeira descendo numa bicicleta sem freio. Ele vai descer na banguela. Queridos, eu sempre prego aqui. Eu conheço tristes exemplos de pessoas que pregavam o evangelho, sabe? A família toda de pé. E eu falo isso aqui com tristeza. Aqui mesmo na minha cidade aconteceu um exemplo desse. Uma pessoa que pregava o evangelho, irmãos, pregava a Bíblia, a família era uma bênção. E questão de 4 a 5 meses foi tudo por água abaixo. O pregador do evangelho até hoje está desviado, só cheirando quenga na rua, largou a mulher. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Meu amigo, é tanta coisa acontecendo exatamente por conta da carne sendo alimentada. Então, você quer um conselho de um crente amigo seu? Não dê de comer a carne, porque tudo que é alimentado cresce. E se a carne crescer em você, ela te mata.
Segunda tragédia que acontece: você começa a desobedecer limites compulsivamente. O homem que alimenta a sua velha natureza, ele é um veículo sem freio. A palavra de Deus, é importante que você entenda que ela funciona na vida do crente como se fosse um cone que está avisando que você não pode ultrapassar aquele limite, sabe? Depois dali é terreno perigoso, vai representar perigo para você. Irmãos, a palavra, ela define o limite. Você não pode fazer isso, você não pode ficar trocando de mulher como você troca de roupa, você não pode virar quenga, você não pode mentir, você não pode fazer um monte de coisa. É como se fosse um cone, literalmente. Veja bem, o homem, naturalmente, ele gosta de desobedecer, de passar um limite. Ainda dá pra ver no chão o que sobrou do último acidente. Pelas imagens de uma das câmeras de segurança desse estabelecimento, é possível ver que o carro preto não respeitou a sinalização na rua Henrique Save e atingiu em cheio o outro carro que estava na preferencial. Só o fato de haver um limite já nasce um desejo em desobedecer. Mas o que é que acontece se eu fizer isso? O que é que acontece se eu colocar o dedo no fogo? Eu me lembro quando eu tinha, eu acho que 7 anos, 6 anos. Faz tempo. O meu pai disse assim: olha, não coloca o dedo na vela que tu queima o dedo. Eu não estava colocando ainda, mas só por ele ter falado, eu botei e queimei a ponta do dedo. Eu acho que ele não se lembra disso, mas isso aconteceu. A gente morava em um povoado que não tinha energia elétrica, então quando dava negócio de 7 horas, 6 horas, meus pais já acendiam as velas e colocavam no chão e a gente sentava ali enquanto eles ficavam conversando até mais tarde da noite. Tá vendo aí? O homem gosta de desobedecer. Então, meu irmão, uma natureza caída, alimentada, vai levar você a querer desobedecer a Bíblia cada dia a mais, cada vez a mais, exatamente. E lembre-se que a palavra diz que nós não podemos passar os limites. Olha o que está escrito. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo. Ou seja, eu e Apolo, nós estamos se colocando como exemplo. É isso que ele está falando. Irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. É importante que você leia todo o contexto, mas aqui o que ele está falando é o seguinte: olha, está escrito, não passe o limite, não vá além do que está escrito. Irmãos, e quando a pessoa se torna carnal, ela vai fazer exatamente isso aqui naturalmente. Tudo que está escrito, ela vai fazer questão de passar por cima, porque ela se apostatou ou está se apostatando da fé gradativamente. A palavra apostasia significa abandono, sabe? Significa divórcio. Na verdade, essa é a melhor palavra que define, é divórcio. A pessoa está se divorciando da fé gradativamente. Então, você quer um conselho de um crente amigo seu, como eu já falei aqui, não alimente a carne, porque ela pode te matar. Terceira tragédia que acontece: você perde completamente a identidade cristã. Guarde isso, o pecado arranca qualquer traço, qualquer vínculo que essa pessoa tenha com Deus. Tudo, o pecado arranca a sua identidade. Irmãos, e para essas pessoas, se elas não se converterem, pode se cumprir o que está escrito em Lucas 13:27. No entanto, ele vos afirmará: não vos conheço. Por que Jesus vai dizer que não conhece essas pessoas lá naquele dia? Porque elas não têm aparência nenhuma de Cristo. Elas não imitam Jesus em nada. Elas não fazem parte da família. Biblicamente falando, são
desconhecidas. Não vos conheço, tampouco sei de onde sois. Tá vendo aqui? Retirai-vos para longe de mim, vós todos que viveis a praticar o mal. Mais uma vez, para entender todo o contexto disso aqui, você deve ler todo o capítulo anterior também, para você entender a história toda. Mas, resumindo, essa pessoa é uma desconhecida. Sabe, alguém que não tem aparência nenhuma de Cristo, não copia Cristo em nada. Verdadeiramente, meu irmão, Jesus vai dizer: eu não conheço vocês. Não sei de onde vocês são. Ah, e minha carteirinha de membro tá podre, tá paia, e a minha carteirinha de membro? Meu irmão, isso aí não vai dar garantia para ninguém entrar no céu, não. O que dá garantia de salvação é o sacrifício de Cristo, é a sua vida contínua na presença de Deus. E eu não estou pregando aqui salvação por obras, não. Mas um salvo precisa se manter limpo. Como? Observando a palavra. Vós estáis limpos pelas palavras que eu vos tenho pregado. Então, a palavra limpa, a palavra é água viva que limpa o ser humano. Então, meu irmão, eu espero que você tenha entendido a gravidade que é viver no pecado. E para nós nunca chegarmos nesse nível de pecado, é alimentar a vida espiritual, lendo a Bíblia, orando, fazendo um jejum, conversando com Deus, confessando as falhas, porque a gente vai cometendo coisa que não agrada a Deus, é ir continuamente, sabe, dependendo de Cristo, se rendendo a Deus e dizendo: Jesus, eu não consigo sozinho, me ajuda nessa caminhada. Ele vai te ajudar, meu irmão, e você vai cantar o hino da vitória depois, dizendo: onde é que está, ó morte, a tua vitória? Tá podre? Onde é que está a tua vitória? Você vai triunfar, você vai vencer em Cristo. Deus abençoe você. Se você acredita que esse conteúdo pode somar e agregar na vida de mais alguém, eu quero te convidar a compartilhar no nome de Jesus, e amanhã, se Deus me der mais um assunto, eu vou estar de volta mais uma vez. E Ele há de dar, porque Ele é bom. Amém? Irmãos, se você não curtiu o vídeo, curta, porque isso ajuda o algoritmo a entregar o vídeo. Deixa um comentário o que você achou do vídeo, pois eu sempre dou uma lida nos comentários, tá bom? Até amanhã, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus.